Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Derek Almeida, sou do Instituto Federal do Ceará, campus Juazeiro do Norte. Estaremos continuando aí as aulas sobre Google Docs, terceira aula. Nessa aula, veremos como utilizar alguns estilos, como inserir imagens, inserir desenhos e também como enviar esse documento que a gente criou lá no Google Classroom. Vamos lá? Para trabalhar com estilos é bastante simples. Podemos selecionar o texto que queremos aplicar o estilo e vamos lá na barra de ferramentas e selecionamos o estilo que eu quero aplicar e clique lá na opção aplicar. Pode ver que no caso aqui o estilo de texto é texto normal e vou aplicar o texto normal. Para modificar um estilo, basta eu selecionar o texto que está com as características de formatação que eu desejo. Vou lá novamente na ferramentazinha, né? Clico o estilo que eu desejo e boto aqui em atualizar o título, por exemplo, né? Esse estilo para corresponder à seleção. Vamos testar agora no texto que a gente utilizou na aula passada. Vamos selecionar inicialmente todo o texto. A gente pode fazer lá de várias formas, né? Só relembrando, eu posso clicar lá em Ctrl A. Ele seleciona todo o texto. Ou seja, eu selecionei o texto aonde eu quero aplicar o estilo. Se eu selecionei, então vou lá na minha ferramentazinha de estilos e clico lá, só coloco o mouse em cima e clico aqui em aplicar. No caso aqui eu estou aplicando o texto normal, que é esse estilo aí. Cliquei. Viram o que aconteceu com o texto? Ele ficou todo com o mesmo padrão, com o mesmo estilo, com a mesma formatação. Por exemplo, agora eu vou selecionar Derek aqui, só o meu nome, e vou aplicar outro estilo, no caso aqui o de título. Posso clicar sobre ele aqui, ele já foi. Ele aplicou todas as características lá do título. Por exemplo, aqui em formação, eu vou aplicar título 1. Deu para entender? Mas aqui em experiência, eu vou aplicar também título 1. Deu para perceber? Ou seja, ele aplica todas as características de formatação que já está lá definido no estilo. Mas essa formatação aqui eu achei muito distante. Não gostei, certo? Não gostei desse espaçamento. Achei o tamanho da letra aqui muito grande. Eu queria que tivesse negrito, por exemplo, porém menor. O que eu faço? Seleciono o texto, faço as modificações desejadas. Por exemplo, eu deixei negrito tamanho 14. Ok? Não, vou deixar aqui tamanho 20, 18. Vão ficar um pouco mais destacado. E quero que o espaçamento dele seja simples e que não tenha espaço depois do parágrafo. Conseguiram perceber as modificações? Eu quero que o título fique, toda vez que eu aplicar o estilo título, ele fique com essas características. O que é que eu faço? Eu seleciono aqui o meu modelo, né? Vou lá no título. E está lembrado que eu tinha como aplicar? Agora eu vou atualizar o título para corresponder. Pronto. O que aconteceu? Aqui nada, né? Mas está gravado lá. Por exemplo, eu vou aplicar o título aqui. Vamos ver o que aconteceu. Selecionei e cliquei lá em título. Pode ver que ficou a mesma formatação. Vou apertar em voltar, né? Voltei. Vou fazer agora a informação, por exemplo. Posso modificar aqui, o espaçamento simples. Eu quero remover o espaço antes. Não, eu quero adicionar o espaço antes. E tá bom, ok? Só que eu quero que o tamanho aqui vá para 14 e seja negrito. Tranquilo? Eu vou atualizar novamente, Título 1, vou atualizar. Perceberam que atualizou tanto esse como esse, lá em formação como em experiência. Por quê? Porque experiência estava com o estilo título 1. Não é? Está com o título 1.
Já a formação também está com o título 1. Perceberam aqui a vantagem? Ou seja, se eu modificar um, todos os que estão com o mesmo estilo já se modificam automaticamente. Para inserir uma imagem no documento, vou no menu Inserir, clico em Imagem, eu apenas coloco o mouse em cima e escolho uma das opções. Fazer o upload do próprio computador, eu posso pesquisar na web, posso obter uma imagem que esteja lá no Google Drive ou lá no Google Fotos, ou simplesmente informar a URL onde ele esteja. Ah, mas se eu tiver com smartphone ou algum notebook que possua câmera, eu posso obter a imagem de lá também. Vamos testar. Eu vou inserir aqui uma imagem que está no meu computador. Então, eu vou lá em Inserir, Imagem, Fazer o upload. Por exemplo, aqui eu escolhi uma imagem que provavelmente eu vou colocar lá no currículo. Vou fazer outro teste. Vou lá em Inserir, só que ao invés do meu computador, eu vou pesquisar uma imagem que esteja na internet. Pode ver que abre aqui uma aba na lateral. Nela, eu vou digitar o que eu quero buscar. No caso aqui, eu vou digitar IFCE. IFCE é logo, pronto. Pode ver que aparece aí várias logomarcas relacionadas. Vou escolher, no caso, vou botar aqui só IFCE para ver se melhora a pesquisa. Olha lá. Deixa essa imagem. Ao clicar nela, apareceu essa opção aqui, Inserir. Olha o que acontece. Ah, mas a imagem está muito grande. Mas inseriu, não foi? E se eu quiser ajustar essa imagem? Como a gente viu, ficou muito grande. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso girar ela, clicando sobre essa opçãozinha aqui, ó, esse círculo. Posso também redimensionar, clicando e arrastando nesses quadrados, né, ó, que está na seleção. Posso também definir um tamanho em ângulo. Basta, quando eu seleciono, vai aparecer essas opções. Eu clico nos 3 pontinhos e vou lá em tamanho e rotação e já digito. Posso fazer também ajustes de cor. Também posso aplicar efeitos. Posso definir como essa imagem vai estar no texto. Se próximos, se eu vou ter um espaçamento, etc. Continuando a utilizar o arquivo, documento que a gente tem inserido a imagem, pode ver que ele está gigante, né? Quando eu clico sobre a imagem, ela fica selecionada e aparecem essas opções aqui, como a gente mostrou. Se eu clicar aqui, ó, na lateral e arrastar, ele vai diminuir a horizontal. Já se eu clicar aqui, ó, na parte inferior, no quadradinho, eu posso reduzir na vertical o tamanho da imagem. Porém, pode ver que ele perde a proporção, não é assim? Então, vou voltar, Ctrl Z, e ao invés de clicar nesses quadradinhos das laterais, eu vou colocar aqui, ó, no quadradinho aqui que está no vértice, ó, e arrasto. Vou fazer mais uma vez, ó, clico, arrasto. Pode ver que diminui a imagem, porém, manteve-se a proporção. Se eu quiser, eu também posso clicar aqui, ó, e girar a imagem. Não quero fazer isso. Ctrl Z. Se eu quiser também, posso definir um tamanho, digitando aqui, ó. Se eu quiser também, posso fazer ajustes de cor. Por exemplo, aqui eu posso aplicar novas cores. Olha lá as opções. Vamos dizer que eu quero um instituto todo verde, ó, ou todo azul. Ó. Ele vai utilizar tons de azul. Ó, por exemplo, aqui eu coloquei um texto qualquer e vou clicar na imagem, Ctrl X, Ctrl V. Tá vendo que eu recortei e colei ele, a imagem, no meio do texto, né? Porém, pode ver que o texto ficou na parte de cima ou na parte de baixo. Se eu clicar aqui na imagem, eu posso selecionar essa opção aqui de ajuste de texto. E é o que acontece. O texto continua na lateral da imagem. Já para inserir um desenho, eu também vou clicar lá no menu Inserir, vou clicar em Desenho
E posso obter esse desenho lá do meu Google Drive, se eu já tiver um, ou então posso criar um novo. Então vou lá no meu documento, clique em inserir, desenho e vou criar um novo. Pode ver que abre uma janela só para você trabalhar com desenhos. Vamos aqui, por exemplo, testar, ó. Posso adicionar formas. Não, tem um sorrisozinho lá. Eu posso modificar a cor desse desenho. Ó. Posso modificar a cor da borda. Por exemplo, eu vou botar aqui vermelho para vocês perceberem bem. Ok? Vou poder botar um texto. Tá? Sorriso. Opa, ficou muito ruim. Sorriso. Posso aumentar aqui a área do desenho, do texto. Uma opção que eu gosto muito, por exemplo, eu vou desenhar aqui um retângulo e vou querer desenhar um outro retângulo. E gostaria de ligar os dois através de uma seta, por exemplo. Eu vou clicar aqui, ó, em linha, ao invés de linha, eu vou colocar lá seta. Pode ver que quando eu coloco o mouse sobre uma das formas que eu adicionei, aparecem essas bolinhas, né? Esses círculozinhos. Posso clicar em um e arrastar a minha seta, a ponta da seta, para outra. Posso também, ó, ficar outra ponta que eu não tinha colocado, não, interligados. Quando eu mexo esse desenho, ó, a seta continua apontando lá para outra forma, não é? Posso inclusive aqui, ó, cliquei sobre a seta, escolher a espessura dela, ó, por exemplo, 3x. Ó. E quando eu mexo aqui mais uma vez, ó, ele mantém. Se eu quiser, eu posso dar 2 cliques sobre a forma e digitar alguma coisa, né? E Cefet virou IFCE. Eu posso dizer que eu quero que esse texto fique centralizado. Digamos que eu terminei meu desenho. Gostei disso aí. Eu vou clicar lá em salvar e fechar. E o meu desenho está lá no meu arquivo, lá no meu documento. Para eu enviar um documento que eu criei no Google Documentos, lá no meu Google Classroom, ou seja, no Google Sala de Aula, basta eu vir lá adicionar o criar, lá no meu trabalho, por exemplo. O professor deve ter pedido alguma atividade lá de história, por exemplo. Você fez seu trabalho lá no Google Documentos e eu posso clicar em adicionar o criar. E ao invés de eu pegar um link ou pegar um arquivo em seu computador, eu vou clicar lá em Google Drive. E nesse Google Drivezinho eu vou escolher o arquivo que eu já editei. Por exemplo, abrir aqui o Classroom e tem uma atividade lá para eu responder como aluno. Eu vou clicar lá, vou ver lá minha atividade e vou ter esse botãozinho aqui, ó, adicionar ou criar. Vou clicar lá em adicionar e criar e vou selecionar lá no meu Google Drive o arquivo que eu desejo enviar. Por exemplo, aqui, ó, está o desenho que eu acabei de fazer. Clico lá em adicionar. Depois de carregado, basta eu clicar em enviar. No caso aqui está enviar novamente, porque eu já tinha feito algumas coisas antes. Caso eu deseje também, eu posso cancelar o envio. Por exemplo, que eu tiver enviado um arquivo errado, alguma coisa do tipo. Se eu desejar, também posso adicionar um arquivo que esteja em seu computador. Por exemplo, uma foto que tenha lá do seu caderno, sua resposta. No caso aqui eu coloquei só uma fotozinha simples mesmo. Posso selecionar um PDF que você tenha salvo no seu computador, celular e assim por diante. Basta eu clicar em fazer o upload, ele vai ficar aqui na lista dos arquivos e basta enviar. Vamos testar nossos conhecimentos. Pegamos aquele pequeno texto que a gente tinha feito no nosso currículo e simplesmente limpo toda a formatação dele, aplicando o estilo texto normal. Como resultado desejado, queremos que nosso currículo esteja totalmente formatado. O resultado esperado é o meu currículo aí totalmente formatado, utilizando os estilos que a gente viu na aula de hoje. Como resultado final, teremos o currículo totalmente formatado e utilizando aí os estilos
As dicas aí é atualize e aplique os estilos. Inicialmente, o meu currículo já estava com algumas formatações, né? Inicialmente, eu vou lá selecionar tudo e aplicar lá o texto normal para limpar toda a formatação. Então, vou selecionar, aplico a formatação do jeito que eu quero, tamanho 14, no caso aqui tamanho 18, negrito, e com espaçamento aqui, depois do parágrafo. Eu vou definir isso como título principal. Eu vou atualizar o título para corresponder. Aqui informação, eu vou dizer que tem tamanho 14, negrito, e que seja o exemplo aqui, o modelo para o título 1. Mas eu quero também um espaçamento depois do parágrafo. Eu quero também um espaçamento antes do parágrafo. Então, vou ter que atualizar novamente o título 1. Eu quero que a experiência tenha a mesma característica de formação. Eu seleciono a experiência e aplico lá o estilo. Tá vendo como é simples? Já nesse outro aqui, eu vou dizer que ele tem tamanho 11 mesmo, só que negrito. O espaçamento deixe esse mesmo que está. Eu vou dizer que seja um título 2. Eu quero que título 2 atualize para corresponder à seleção. Feito. Então, eu vou aplicar o mesmo estilo aqui, aqui e nos demais. Digamos que eu tenha aplicado todo, só que, porém, digamos que eu terminei de aplicar todos os estilos do título 2 nessas linhas que estão em negrito. Porém, pode perceber que ficou muito próximo da linha anterior, não é assim? Então, vou selecionar um aqui de exemplo. Vou adicionar um espaço antes do parágrafo e vou, ainda está selecionado, atualizar o título 2. O que aconteceu? Pode ver que o que eu atualizei no título 2 foi aplicado a todos que estavam com o título 2. Viram a facilidade agora que é? Vamos continuar o nosso exercício. Agora, no nosso currículo, vamos inserir uma foto sua no documento, uma que você tem lá no seu computador, no seu celular. Então, vamos lá. É simples. Eu vou clicar onde eu quero inserir. Vou lá no menu Inserir, Imagem, e fazer o upload do computador aqui no meu caso. Eu selecionei a foto. Clique em abrir. Pronto, a foto foi inserida. Pode ver que o texto ainda ficou aqui do lado. Basta apertar Enter para o texto vir para a parte de baixo. O último exercício é criar um outro documento e inserir um desenho feito por você. Que tal tentar desenhar a bandeira do Brasil? Vamos ver se a gente consegue? Para inserir um desenho, basta eu clicar em Inserir, Desenho e clico lá em Novo. Para desenhar a bandeira do Brasil, inicialmente eu vou lá adicionar um retângulo. Qual é a cor desse retângulo? Verde. Vou escolher aqui um verde mais escuro. E a borda, eu vou dizer que é transparente. A outra forma geométrica que a gente tem lá é um losango. Clico, arrasto e solto. Só que eu quero que a cor dele seja amarelo e a borda transparente. Posso clicar fora aqui para ver como é que está ficando. Por último, vou colocar um círculo. No caso aqui seria azul. Pode clicar, arrastar e soltar. Eu vou dizer que a cor é azul e a borda também transparente. Se eu quiser também, eu posso utilizar minha criatividade aí e melhorar mais ainda. Por exemplo, aqui eu vou testar. Vou dizer aqui que é branco e não tem borda. Olha lá. Não ficou essas perfeições todas não, mas utiliza aí sua criatividade. Basta agora só salvar e fechar. O desenho foi aplicado lá no meu documento. Chegamos ao fim de mais uma aula. Muito obrigado por terem assistido.
Espero que tenham curtido. Se gostaram, por favor, compartilhem, curtam, comentem e tirem suas dúvidas. Estamos aqui para ajudar. Até a próxima aula. Tchau.